Olá pessoal, aqui quem fala é Paulo Tinker. Eu tenho um prazer muito grande de trazer para vocês aqui um pouco de conhecimento importante, super importante para principalmente o povo evangélico. Você que é evangélico e frequenta igreja, você que não frequenta igreja, é para você que tem interesse em teologia, que tem interesse em entender um pouco dessa relação, principalmente política e religião. Infelizmente, esse é um tema muito mal informado dentro dos núcleos teológicos, das igrejas, escola bíblica dominical, principalmente. Eu digo isso porque eu vivi grande parte da minha vida como professor de escola bíblica, como sempre na frente de liderança, de ensino religioso. E eu tive certo orgulho com isso, tenho um certo orgulho, porque era uma igreja muito grande ali na Zona Sul de São Paulo. Imagina que e olha que eu não sou nenhum expert em teologia, nem nada, absolutamente nada. Mas para você ver que dentro de um templo, por exemplo, com 7.000 pessoas, são pessoas como eu, simples, que têm a incumbência de trazer informações nesses lugares. E, infelizmente, a gente sabe, não sei se você sabe, que dentro desse meio religioso você não pode dizer qualquer coisa que venha confundir ou que venha colocar dúvida na cabeça dos fiéis. Os professores de escola bíblica têm, os que são comprometidos ali com os seus ministérios, ele tem como responsabilidade falar de uma forma que venha doutrinar os seus fiéis naquele viés, naquela corrente que os seus líderes, que o ministério espera que você faça, tá certo? Então é meio que como uma forma de você doutrinar as pessoas, moldá-las segundo o pensamento da instituição religiosa. É por isso que eu sempre defendi que a teologia ela tem que ser interdenominacional. Ela não pode pertencer a uma religião específica. Se você quer fazer teologia de verdade, eu sugiro que você busque fonte, formas independentes, tá certo? Por quê? Porque a verdade ela é como o sol, já dizia o filósofo, né? A verdade é como o sol, ela não pode ser ocultada, ela não pode ser camuflada, ela não pode se apresentar com artifício de argumentação, não é verdade? Toda vez que alguém vai lhe dizer uma verdade e alguém a pessoa fala assim, não, mas tem que ver o contexto. Então essa já não é uma verdade, porque a verdade ela é clara e absoluta, acho que dizia Agostinho, é clara como o sol. Então eu quero trazer para vocês aqui esse tema que eu acho de muita importância que tem sido martelado sempre, e mais agora em tempos que a gente vive uma polarização política muito grande, o tema do comunismo é o fantasma que amedronta a população, principalmente evangélica. Nos púlpitos, então, das igrejas, meu Deus, falar em comunismo, falar de crente comunista é a mesma coisa de dizer que é um crente herege, é um crente desviado, digamos assim. Mas eu quero trazer aqui para você, não venho aqui defender comunismo, porque não vou tratar do comunismo, não tem nada a ver com isso. O meu foco aqui é mostrar de onde que vem essa narrativa comunista e por que que ela é tão amedronta, por que que ela amedronta tanto as pessoas, líderes e igrejas evangélicas, principalmente a Igreja Católica. E vou explicar para você e vou mostrar aqui para você por quê. É, o medo do comunismo, meu amigo, vem de muito tempo atrás, vem mesmo muito antes de 1960. Na verdade, este comunismo que a Igreja Católica acredita, eles acreditam que esse movimento seja reflexo do movimento da Revolução Francesa no século XVIII. Mas muito mais ainda anterior a isso,
Eles também acreditam que o Lutero de 1500, com a sua reforma, tenha sido um grande influenciador da Revolução Francesa. Isso há ah, ah, muita contrariedade no meio dos estudiosos sobre isso. Mas aí, alguns pontos interessantes é que a gente vê uma similar de ideias, um similar de defesa de pontos que é interessante tanto em Lutero como nos anabatistas no século XVI e depois lá no século XVII e XVIII, na Revolução Francesa. Eu vou tentar explicar de uma forma mais resumida para você. O que há de comum entre a Revolução Francesa e Lutero, a Reforma Protestante de 1500? O que há de comum é que Lutero, em 1500, ele questionou, ele colocou em dúvida toda a autoridade clerical, né? Ele colocou em dúvida porque havia sim um interesse muito grande econômico e político da burguesia e dos papas para que os camponeses ficassem submissos no seu trabalho escravo à burguesia, à nobreza, né? Então, a gente tinha naquela época os estamentos dos mais poderosos, né? Primeiro o Papa, sempre o Papa. Lembrando que a gente está aí praticamente no fim da Idade Média, aonde o Papa é o que dá legalidade, é o que dá, é, é o tipo como selo de credenciamento ao rei. Então, todo rei ele teria que receber a bênção do Papa para ser aceito pelo povo. Então você vê a relação aí ao interesse político e religioso. Primeiramente, você tem os reis que governam o povo, mas não antes sem a bênção do Papa, porque se não tem a bênção do Papa, da Igreja, esse rei não seria legítimo. O povo não aceitaria um rei que fosse ateu. Então, essa questão da influência política e religiosa já vem de muito tempo, muito, muito antes até na época de Cristo, muito antes. Mas eu estou focando aqui na Revolução Francesa e na Reforma Protestante de 1500, para mostrar para você como que era essa relação política e religiosa. Então, não se pode pensar a política e a religião de forma separadas. Nem hoje que você pode ver que não tem como separar. Nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer candidato à presidência que não fala God bless you America, né? Deus abençoe a América, essa pessoa pode ser considerado não cristão. E ser considerado não cristão, não conservador, não religioso, nos Estados Unidos e grande parte do mundo, ele não tem a aceitação do povo, porque o povo é extremamente religioso. Bom, mas vamos, para falar da questão religiosa política dos Estados Unidos, é uma outra coisa também. Eu estou falando aqui com relação a essa questão de poder entre a Igreja Católica, os reis, a nobreza, né? Quem que era a nobreza? A nobreza era somente, né, era os reis e os seus parentes, seus familiares, os cavaleiros, né? Os generais, tudo aqueles que serviam ao rei, que recebia um certo título de nobreza, ele era aceito pelo povo, ele era respeitado pelo povo, né? Qualquer pessoa de ligação com o rei ou com a igreja, ele tinha o grande respeito do povo. Mas, pois bem, essa questão religiosa da Revolução Francesa se deu um pouco antes, com um descontentamento, primeiro Lutero, depois vem os anabatistas, né? Então, os anabatistas diziam o seguinte, vamos a um tema aqui, os anabatistas. Quem foi os anabatistas? Foi um movimento religioso surgido com a Reforma Protestante do século XVI, inspirado nas ideias de Martinho Lutero, que foram desenvolvidos contra o poder religioso, social e político da Igreja Católica.
O nome foi em decorrência dos batizados dos batistas ocorrerem na fase adulta da vida, escolhendo conscientemente se entregar à religião cristã, em oposição ao ritual católico, por exemplo, em que o batismo é realizado com recém-nascidos. Então a gente vê aí já um descontentamento, isso já reflexo da reforma de Lutero em 1500, que a- não se mais aceitava o batismo de criança, que a criança não tinha a capacidade de decidir se ela poderia ser batizada ou não. Então a gente começa a ir para uma questão que foi levantado por Lutero, que era a questão da igualdade. Esses são assuntos fundamentais na Revolução Francesa, que era igualdade, a liberdade e a fraternidade. São assuntos que vêm desenrolando aos poucos nas discussões política e religiosa. Então, a questão da liberdade e igualdade defendida por Lutero, e se você quiser saber mais, faz uma pesquisa no Google, vai ter que ter um trabalho aí para tentar entender essa questão da igualdade, da liberdade em Lutero. Mas Lutero dizia o seguinte, que eh, todos nós, os homens, são iguais perante Deus. Então, essa questão da igualdade também é algo muito atacado pela Igreja Católica hoje, tanto que quando se fala hoje entre o meio religioso ou entre o meio político, é uma palavra muito estranhada pela, pelos de direita principalmente, mas os conservadores. A palavra igualdade, você pode ver que quando alguém fala em igualdade, então ele já vem dizendo assim, é comunismo. Sempre é com essa afirmação. E por que comunismo? Porque eles ligam automaticamente esses princípios de igualdade, liberdade e fraternidade à Revolução Francesa. E quando fala de Revolução Francesa, automaticamente os católicos, os mais conservadores e os mais estudiosos nos assuntos, vão fazer a ligação dizendo que foi Lutero a raiz principal, grande fomentador que deu o cabo da Revolução Francesa, que foi quando os camponeses se levantaram contra a nobreza, os reis e o Papa. Então foi a Revolução Francesa é um marco muito grande e uma coisa muito preocupante no meio católico, porque foi na Revolução Francesa em que o povo se levanta contra a igreja praticamente. E foi na Revolução Francesa que a Igreja Católica perdeu muitos templos, perderam muitas propriedades de terras. Bispos, padres foram mortos, né? E eles atribuem sim, então atribui que as ideias de Lutero contribuiu para aquela raiva da Revolução Francesa, que queria implantar o ateísmo, diz ele. Mas o que eles não dizem é que naquela época da Revolução Francesa havia uma exploração muito grande dos reis, dos papas, em cima dos camponeses. Não havia toda a propriedade de terra existente naquela época era de confisco dos reis e dos padres, né? Os padres recebiam grande propriedade de terra, os padres recebiam é, 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 eram chefe, era como governadores de províncias, e isso com o aval também do rei, logicamente. O rei era uma figura que seria um presidente, né? Então, mas toda a questão que dava poder a esse presidente, esse rei, era a Igreja Católica, era o Papa que dava a bênção, que dava a legalidade sobre o povo. Por isso que era importante fazer com que a doutrina católica fosse ensinada
em toda parte do mundo, porque somente a doutrina, o ensinamento, ensinando o povo a ser submisso a uma autoridade constituída por Deus, faria com que um governo desse certo, porque um povo que é temente a reis que são consagrados por Deus, né? Então o povo com essa mentalidade, eu preciso ser obediente porque eles são consagrados por Deus, eles são pessoas de Deus, eles são os iluminados por Deus. E é por isso também que Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo, porque fazia com que o povo deixasse de questionar, deixasse de se levantar contra as suas misérias, tá certo? Fazia com que eles tivessem uma aceitação de todo o sofrimento e escravidão pelo qual viviam. É nessa questão que Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Aí tem muita gente que fala mentira, dizendo que o Marx queria acabar com a religião, e etc. E tal. É por isso também, novamente, vem a ideia de comunismo como sendo algo do ateísmo e como sendo algo que está surgindo para destruir a igreja, para acabar com as igrejas e etc. E tal. Então, é, existe um medo aí um medo aí desses grandes movimentos de hoje também, que ainda levanta a bandeira da igualdade, da liberdade. Esse tipo de bandeira preocupa muitos os líderes religiosos. É interessante que os católicos são os mais intelectuais nesses assuntos e que têm um certo conhecimento. Já os pastores evangélicos não têm nenhum conhecimento, não tem a não ser pegar carona naquilo que eles escutam da Igreja Católica, né? Então, tem um texto aqui também, eu quero compartilhar com você, sobre, por exemplo, é um outro movimento também que pensa essa questão de proteger a sociedade do comunismo, etc. e tal. Veja bem, a base teológica luterana assentava, e ainda hoje assenta, na fórmula uma só fé, um só Cristo, uma só Bíblia, né? Enquanto o monte de Sacro Império Romano semântico consistia em um só Deus, um só Papa, uma só doutrina, um só imperador. O mundo evangélico de Lutero propunha a liberdade cristã, a supremacia da palavra a da igreja, o sacerdócio universal de todos os batizados, em vez do específico ministério sacerdotal católico, o direito de os cristãos escolherem os seus pastores pregadores e a autonomia evangélica de cada comunidade. Então, você veja bem, a diferença aí de os evangélicos do movimento da Reforma defendia, né, uma só fé, né, um só Cristo e uma só Bíblia, né? Ou seja, a autoridade maior, né, não era mais o Papa, não era mais a Igreja, mas a Bíblia, mas a palavra de Deus. Enquanto os romanos católicos romanos defendia, né, ou ainda defende, né, um sacerdote universal não, um sacerdote único, como o Papa, né, uma supremacia da Igreja, né, é, é completamente diferente, porque enquanto Lutero defendia um sacerdócio universal, ou seja, todo mundo que é batizado em Cristo, ele não precisa de um mediador para falar com ele. Cada cristão é um sacerdócio universal. Isso é um tema também que muitos evangélicos esqueceram, que muitas igrejas abandonaram esse tipo de coisa. Eles ainda pensam como a Igreja Católica, tem que ter um sacerdócio, né, é um pastor espiritual que é responsável de transmitir a bênção sobre a sua vida. Então, igualmente, a ideia de sacerdote do Antigo Testamento e também
do catolicismo, né? Infelizmente, o estudo bíblico, a, a educação religiosa do meio evangélico caiu muito, praticamente foi extinta e foi substituída por louvores e cânticas, etc. E tal. E depois que esse movimento de apóstolo, de profetas, então transferiu-se todo o conhecimento para algumas pessoas iluminadas, algumas pessoas esclarecidas que recebem de Deus para transmitir para o povo. E como o povo geralmente é muito místico, né? Em geral, a gente tem uma curiosidade de querer saber o desconhecido e a crença de que existe algo oculto que precisa ser conhecido e a pessoa não se sente capacitado para conhecer esse desconhecido, então eles apostam muito que essas pessoas são iluminadas e têm algum conhecimento específico para eles, um conhecimento oculto para revelar para ele. Como lembrando novamente aquela religião da serpente, né? Não, você tem algo aí que Deus está escondendo, que o mundo está escondendo de você, mas se você fizer assim, você vai ter acesso a esse conhecimento de verdade, você vai ser como um Deus conhecendo, você vai conhecer os mistérios de Deus, porque é o que a serpente propôs, não é mesmo? Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então é o que essas pessoas hoje propõem também. Você vai ter o conhecimento que Deus quer que você tenha. O mesmo conhecimento que Deus tem, você vai ter também. É a mesma mensagem da serpente hoje no meio evangélico. Então, mas essa questão do medo do comunismo, né, em nosso meio, é justamente esse medo de que esse comunismo vai trazer o ateísmo para as igrejas. Então, o instrumento que a Igreja Católica consegue usar e manipular as pessoas é, como eu coloquei aqui na tela para você, né? Os propagadores do comunismo, eu vou falar para vocês aqui, um dos grandes influenciadores desse comunismo, né? Vou compartilhar para vocês aqui na tela. É, esse site que você está vendo aí agora, Instituto Plínio Correia de Oliveira. Você talvez nunca tenha ouvido falar. Mas é um instituto, e você já morreu, logicamente, mas esse cara foi um dos grandes intelectuais dos anos 60, 50 para cá. Ele foi um dos grandes intelectuais que saía viajando o mundo, e no YouTube tem umas palestras dele, eles falando e fala sobre o comunismo. Então, o medo, o perigo do comunismo, sempre em defesa da Igreja Católica, né? E esse instituto, ainda muito ativo hoje, é um dos responsáveis de disseminar conhecimentos distorcidos, né? Para colocar o medo nas pessoas, para que elas também abracem com ele a bandeira do combate ao comunismo, né? Então essas pessoas novamente têm medo realmente de uma perda do poder da igreja, eles têm medo de uma perda do poder papal, né? Então aqui eles vêm aqui falando esse texto aqui atual, né? O exagero da taxa de mortalidade, e vem falar do comunismo, vem falar da China, e assim por diante. Esse tipo de ensinamento de influenciadores, esse tipo de pessoas de instituto que são muito ativos, né? Isso tiveram uma influência muito grande no golpe de 64, né? Naquela marcha que teve da família com Deus, com faixas e tudo mais, naquela em 64, foi movimentado, foi amparado e financiado por institutos como esse, né? Instituto Plínio Correia de Oliveira. Não sei se na época tinha um instituto, mas esse senhor já havia, dava muitas palestras, né? E vinham, como eles poucas pessoas tinham acesso não tinha internet, poucas pessoas tinham acesso à viagem ao exterior, ele vinha dizendo que tinha. Eu já escutei algumas palestras dele, por isso que eu estou falando. Ele vinha com algumas teorias, com algumas distorções,
para as pessoas que não conhecem e nunca estudaram. Uma outra coisa mais atual hoje é o que a gente tem aqui, é esses três principais pastores do governo, que são tem esse moço aqui, que é da igreja presbiteriana, né? É o chefe ministro da educação, a Damares também, que é uma das líderes de igrejas evangélicas, e esse outro aqui, né, que eu esqueço o nome dele agora, é o André Mendonça, né? Então temos aqui a Damares Alves, né? O André Mendonça, é, é, e o Milton Ribeira, né? E o Milton Ribeiro. Então esses três pessoas são hoje os grandes propagadores e apoiadores do governo. E isso porque isso é importante, essas figuras, porque eles representam a grande classe evangélica dos nossos dias, né? Então, essas pessoas vêm de uma formação religiosa muito forte, né? Mesmo não sendo católico, e o presidente é católico, mas eles têm aí o amparo de toda de toda uma linha religiosa que é a mesma, né? A defesa da família tradicional, né? A defesa dos valores morais, né? O combate ao comunismo, o combate ao ateísmo, né? Eles acreditam mesmo que a questão do comunismo tem a ver com o ateísmo, né? Eles acreditam nisso mesmo. Então, esse tipo de coisa que eles passam para o povo, né? E já falei para você o que, que está por trás desse medo. Realmente é um medo do poder de perder, da Igreja Católica perder cada vez mais o medo, os seus os seus privilégios, os seus direitos e a sua moral, né, como igreja, e cada vez mais vem se deteriorando, não somente a Igreja Católica, mas principalmente as igrejas evangélicas, né? Então é importante fazer essa defesa, né? E o instrumento que eles usam, as principais armas que eles utilizam, são debates morais, né? Por exemplo, é, é, o sexualismo, né? O homossexualismo, né? É interessante essa questão do homossexualismo, é, condenado pela Igreja Católica. Eu não estou levando a questões teológicas aqui no momento, mas o argumento dele é o seguinte, é que o homossexual ele não reproduz. Por ele não reproduzir, então é antinatural. Então a lógica assim, é bem animalesca, assim, né? Parece que o ser humano, que nós, somos como os animais que a gente cruza quando está no cio para a reprodução. E a gente sabe que os nossos interesses sexuais não tem nada a ver com reprodução. Mas a Igreja Católica, até hoje, se você não sabe, a pessoa que pratica sexo, a não ser com finalidade de reproduzir, comete pecado. Né? Então, por isso que a Igreja Católica, até hoje, ela é contra o anticoncepcional. Ela permitiu o uso da camisinha, mas ela é contra qualquer tipo de anticonceptivo, porque ela ensina que o sexo é somente para procriação. A não ser que se você quer transar com a sua esposa e que não for para procriar, então você não deve transar, porque transar por prazer é pecado completamente, tá certo? Então, esse tipo de argumento, dizer que os homossexuais não podem transar porque eles não reproduzem, é uma coisa sem sentido nenhum, porque a gente não faz, a gente não transa quando está no cio para reprodução igual os animais. A gente transa, somos os únicos animais que transamos por prazer, apenas por prazer mesmo, não é para reprodução sexual. É uma coisa que, não, se você puder me explicar melhor, você pode escrever abaixo do vídeo. Então, a questão do comunismo e ateísmo, né? Sempre nessa questão, porque eles têm em mente a Revolução Francesa, têm em mente a Reforma Protestante lá em Lutero, que se levantou contra a igreja,
né? E depois a Revolução Francesa que também se levantou contra a igreja, levantou contra a igreja não porque as pessoas não queriam Deus. Eles se levantaram contra os papas não é porque as pessoas queriam o ateísmo, não tem nada a ver, porque elas eram exploradas simplesmente por isso, né? Qualquer pessoa que explorada, qualquer pessoa que lhe é podado direito, acesso às coisas básicas da vida, né, como alimentação, como vestimento, como teto para morar, as pessoas, enquanto isso, outros têm em excesso de sobeja, né, então as pessoas não causam em si uma luta pela sobrevivência, uma revolta. Então, quando você tenha nessa época o clero, os padres, e juntamente com os reis, vivendo em regalia, daquilo que os camponeses produziam. Isso aí causava revolta, porque enquanto uns tinham de excesso e sobrava, eles não tinham, não podiam nem sequer sair para caçar, por exemplo, porque as propriedades eram de muitos dos clérigos, dos papas, dos padres, né? E alguns generais que receberam como prêmio da igreja umas propriedades de terra. Então, pra você ter uma ideia, até para caçar em certos lugares, teria que, sem a permissão, o camponês não poderia caçar, pescar. Se o lago, o rio fosse de uma área de um bispo, era pecado, ele seria punido, ele seria castigado e morto. Então, esse tipo de coisas que o povo se levantou. Logicamente que a Revolução Francesa ela só foi possível porque também teve autoridades de interesse político e religioso. Lutero só conseguiu é, é, dar de cabo a sua reforma porque havia também reis com interesses políticos e religiosos. Porque se qualquer luta que vem só de camponeses simples, eles não têm força, não têm voz para conseguir fazer uma revolução daquele tamanho, daquela estatura, como foi a Reforma Protestante e a Revolução Francesa. Ótimo, não estou falando aqui de outras revoluções, mas estou focando somente nesses dois pontos, porque havia sim interesse político e religioso. Não dá para mostrar aqui quais são os agentes envolvidos nessas questões políticas e religiosas, mas somente dando um pano de fundo aqui rapidamente para você ficar um pouco informado do que acontece, na verdade, o que move essa questão política de hoje, que a gente vê claramente que não é só política, mas uma política religiosa, tá certo? Então, vou parar por aqui para não ficar muito longo e eu espero voltar melhor com o mesmo tema ou com outro tema, esclarecendo um pouco melhor. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.